Boa noite, a gente começa esta edição com a informação de que o mundo está sob uma pandemia de coronavírus. As informações com Paulo Leite. Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite a todos. O anúncio foi feito hoje à tarde pela Organização Mundial da Saúde em função do número de países infectados, que só aumenta. Agora são mais de 120 mil casos confirmados em 114 países. Apesar disso e apesar de outro dado importante, já são quase 5 mil mortes confirmadas, as autoridades pedem calma e dizem que não há motivo para entrar em pânico. E lembram outro dado importante: quase 70 mil pessoas que foram infectadas foram tratadas, se recuperaram e estão bem. Veja os detalhes agora na reportagem. Mais de 90% das infecções foram notificadas em apenas 4 países. China e Coreia do Sul, que já apresentam quedas significativas, além de Irã e Itália. 2 dias depois de adotar restrições de circulação, o governo italiano anunciou novas medidas para conter o surto no país mais afetado da Europa, como o fechamento do comércio e a garantia de 1 metro de distância entre clientes dentro de restaurantes. Labeled as pandemic. Ao declarar a pandemia, a Organização Mundial da Saúde ressaltou que em 2 semanas o número de países afetados pelo novo coronavírus triplicou. A OMS tem acompanhado a situação de perto e anunciou que está preocupada com a severidade dos casos e também com o que chamou de níveis alarmantes de falta de ação. O diretor-geral da OMS explicou que a pandemia não significa desistência de lutar e que é preciso mais do que nunca focar na prevenção. Ele ressaltou que essa pandemia pode ser controlada e pediu medidas mais agressivas por parte dos países. O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. O exemplo mais recente foi o vírus influenza H1N1, que causou a pandemia da gripe suína em 2009. Tem também a AIDS, que atingiu o pico entre 2005 e 2012. Uma das pandemias mais graves já enfrentadas ocorreu entre 1918 e 1920, quando cerca de 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola. O número de vítimas foi maior do que os da Primeira Guerra Mundial. No noroeste da Síria, a região que enfrenta 9 anos de guerra civil, o que resultou em quase 1 milhão de refugiados, não há registros do Covid-19 até o momento. Mas médicos alertaram que os campos não aguentariam em caso de surto. A República Democrática do Congo e Honduras relataram os primeiros casos, enquanto Indonésia, Líbano, Panamá e Irlanda tiveram suas primeiras mortes. Por medo do aumento de casos, o aeroporto de Bagdá foi desinfetado. Moradores de Madrid enfrentaram o primeiro dia de medidas rigorosas para combater o coronavírus, depois que o governo espanhol fechou escolas em várias regiões e desaconselhou todas as viagens não essenciais. No Vaticano, depois de interromper suas aparições em público, o Papa Francisco agradeceu os médicos que lutam contra o novo coronavírus em uma audiência transmitida pela internet. E o presidente francês, Emmanuel Macron, substituiu o tradicional aperto de mão e resolveu cumprimentar o rei e a rainha da Espanha com um namastê de estilo indiano.